A Fox Corporation hoje é um dos maiores conglomerados de mídia do planeta. Dona da Fox News e da Fox Sports, durante muitos anos ela também foi dona de uma das produtoras e distribuidoras mais consagradas da história do cinema, a 20th Century Fox, divisão que recentemente foi comprada pela Disney, e que tem uma história que se entrelaça com a própria história do cinema americano. William Fox, o criador da companhia, tem uma origem extremamente humilde, criando um império da mídia meio que do nada. Ele acabaria testemunhando seu império ruir devido à sua própria ganância, seu envolvimento com a máfia de Nova York e tentativas de suborno a entidades federais. Eu sou o Revel, você tá na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Fox. Nossa história começa em 1879 com a chegada de William Fox aos Estados Unidos. William Fox, o fundador do que se tornaria o conglomerado Fox, era apenas um bebê de 9 meses de idade, que foi trazido junto com seus irmãos da Hungria. A Hungria, naquela época, passava por uma situação política bastante complicada, e o preconceito contra judeus fez com que muitas famílias, incluindo a de William, buscassem uma nova vida nos Estados Unidos. A infância de William em Nova York não foi nada fácil, e para ajudar no orçamento da família, que contava com o casal Fox, William e mais 6 irmãos, ele teve que trabalhar desde cedo para botar algum dinheiro dentro de casa. Todos os dias ele saía bem cedo do cortiço que a sua família morava em East Side para vender doces e jornais no Central Park. William era conhecido na região por ser um menino extremamente bem articulado e ter um excelente tino comercial. O trabalho de crianças como William no Central Park não era muito bem visto pelas autoridades locais, que viam os pequenos vendedores ambulantes como arruaceiros. E após diversas denúncias de papéis de bala sendo jogados no parque pelos compradores dos doces, William e vários de seus colegas foram presos pela polícia. Desesperados, os pais de William pediram ajuda ao médico da família para que ele testemunhasse a favor do garoto no tribunal. William Fox acabou sendo inocentado das acusações de venda ambulante sem licença. E no dia seguinte já estava de volta no Central Park vendendo seus jornais e balas. As coisas continuariam nesse ritmo até que em 1892, aos 13 anos de idade, William começa a trabalhar na indústria têxtil de Nova York. Para isso, ele teve que apresentar um documento falso para a empresa, que acabou contratando ele por achar que ele era maior de idade. William iria juntar seu suado dinheiro para abrir sua própria loja e começar a empreender antes mesmo de completar 18 anos. Em 1899, aos 20 anos de idade, William Fox juntou dinheiro suficiente para se casar com sua namorada Eve Liu, além de iniciar o seu próprio negócio de encolhimento de tecidos. Esse negócio acabou dando muito certo, e foi vendido alguns anos depois por uma fortuna de $50 mil. Com o dinheiro da venda, William tentou abrir alguns outros negócios que não deram em nada. Com o dinheiro restante, ele decidiu fazer uma jogada arriscada, e comprou uma participação em um negócio de exibição de filmes por retroprojetor em 1904. Naquela época, o conceito de cinema ainda estava nascendo, e os filmes eram todos preto e branco, não tinham som e geralmente duravam entre 15 a 20 minutos. Para impulsionar o seu cinema, William contratou artistas para fazerem números entre as exibições dos seus filmes, e isso pareceu agradar o público, que passou a frequentar cada vez mais o cinema. Fox reinvestiu todo o dinheiro dos ingressos para montar uma nova filial no bairro do Brooklyn, e a sua rede de cinema aos poucos foi ganhando notoriedade entre os nova-iorquinos, principalmente entre a classe trabalhadora, que na sua folga buscava uma forma de entretenimento para fugir um pouco da dura realidade nova-iorquina da época. Nos anos seguintes, William Fox acabou expandindo seu negócio para o bairro nobre da cidade, Manhattan. Lá ele começou a fazer uma fortuna com a venda dos seus ingressos, e começou a chamar a atenção de gente poderosa. Pessoas que não ficaram nada felizes em ver um judeu oferecendo uma forma de entretenimento barato à classe trabalhadora pobre, constituída majoritariamente de imigrantes. O prefeito tentou impor medidas para frear o avanço das salas de cinema de Fox, mas nessa época, Fox tinha estabelecido acordos com um importante político nova-iorquino, um congressista bastante influente e com conexões com a máfia, chamado Timothy Sullivan. Timothy, ou Big Tim, como ele era mais conhecido na época, conseguiu molhar a mão de gente importante da Suprema Corte que acabou vetando a proibição imposta pelo prefeito. Esses favores do Big Tim não eram de graça, e mensalmente William Fox pagava uma contribuição pelos serviços prestados pelo Big Tim. A proteção de Big Tim garantia a William Fox uma rápida expansão da sua rede de cinemas, e em 1908, a sua rede já contava com 14 salas de exibição, além de vários terrenos em nome de Fox. Mas esse impasse com a prefeitura não seria o único problema enfrentado por William Fox.
Em 1911, toda sua rede de cinema foi alvo de uma tentativa de aquisição agressiva feita pela Edison Trust, que na época estava tentando monopolizar não só a produção dos filmes, como também toda a rede de distribuição deles, além das suas salas de exibição. Eles ameaçaram revogar a licença da distribuição da Fox, se William não concordasse em vender absolutamente toda a sua companhia por $90 mil. O preço estava muito abaixo do que a rede de Fox realmente valia, e William lutou com todas as suas forças para que a venda não fosse realizada. Esse caso acabou ficando tão grande que acabou caindo no colo do governo, que começou a perceber algumas tendências preocupantes de monopólio da Edison Trust. Em 1913, Big Tim, o congressista mafioso que ajudava William Fox, acabou morrendo sob circunstâncias bastante suspeitas, nos trilhos de um trem. Do dia para a noite, as coisas começaram a ficar incertas para a companhia de Fox, que decidiu se precaver e fundar seu próprio estúdio de criação de filmes. Dessa forma, ele não teria mais que depender exclusivamente dos filmes produzidos pela Edison Trust. Em 1915, a justiça americana determina o desmantelamento da Edison Trust. Ela tenta recorrer, mas acaba perdendo em 1917 e é obrigada a se fragmentar em 1918, dando origem a vários estúdios independentes com uma força muito menor do que ela possuía antes. Essa decisão marcou o fim do monopólio da indústria do cinema e permitiu que o cinema florescesse como um todo nas décadas seguintes. As coisas agora pareciam muito mais tranquilas para William, que poderia continuar tocando seu negócio sem medo de intervenções da Edison Trust. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A Fox iria expandir seu império nos anos seguintes, abrindo centenas de salas de cinema por todo o país. Em 1915, nasce oficialmente a Fox Filmes, que lança algumas produções independentes que atiram para todos os lados, tentando encontrar algo que agrade o público. O primeiro tiro acertado da Fox Filmes foi o filme A Fool There Was, que marcava a estreia da atriz Chita Barra como a protagonista da história. A atriz já tinha feito algumas pontas em outros filmes, mas ao ganhar o papel principal de um filme simples de baixo orçamento, acabou cativando uma legião de fãs. Chita nesse filme fazia o papel de uma vilã sedutora que levava o protagonista à sua ruína. A plateia ficou encantada com a personagem, que além de ter uma sensualidade fora do comum, era muito diferente das personagens clássicas do cinema, que no geral eram muito bondosas e sem graça. Chita ficaria conhecida mundialmente pela sua atuação no filme Cleópatra, de 1917. E em toda sua carreira junto à Fox Filmes, ela participaria de 40 filmes, que foram produzidos entre 1914 e 1926. Chita Barra se tornaria uma das primeiras estrelas da história do cinema, criando o arquétipo da femme fatale e se tornando um sex symbol da sua geração. O próximo hit emplacado pela Fox nos anos seguintes seria o filme The Iron Horse, de 1924, que contava a história real da construção da ferrovia transcontinental dos Estados Unidos. Aquele era um projeto ousado e de grande orçamento que foi vital para a Fox continuar relevante no cinema. A década de 20 foi difícil para o cinema, devido a uma onda de censura do governo com os filmes e de uma saturação de filmes com o mesmo enredo no mercado. Para continuar se mantendo relevantes, os estúdios viram que teriam que gastar grandes quantidades de dinheiro nos seus projetos, além de criar novas formas de inovar nos seus filmes, seja em roteiros que fugissem do óbvio ou em inovações técnicas que cativassem a audiência. Pensando nisso, um outro estúdio americano, a Warner, iniciou todo um movimento de filmes com som em 1927, lançando inicialmente um filme chamado The Jazz Singer. Já comentamos sobre essa história no vídeo sobre a Warner, mas é importante destacar a importância desse filme para a evolução do cinema. Com o sucesso dos filmes com som, toda a indústria teve que se adaptar e começar a lançar filmes com músicas e falas. Esse foi o fim da era do cinema mudo e o começo do cinema como conhecemos hoje. O primeiro filme com o som do estúdio da Fox foi o musical Sunrise, A Canção de Duas Almas, que assim como The Jazz Singer, foi lançado em 1927. Apesar de tecnicamente ele possuir som, esse filme ainda não tinha falas sincronizadas como The Jazz Singer. Essa seria uma mudança que aconteceria apenas no ano seguinte, com o lançamento do filme
in Old Arizona, filme que aí sim trouxe músicas e falas sincronizadas, trazendo oficialmente à Fox a era do cinema contemporâneo. 3 anos antes disso, em 1925, a Fox abriu seu capital pela primeira vez na Bolsa de Valores de Nova York e investiu boa parte do dinheiro que levantou no seu IPO para melhorar seu estúdio da costa oeste dos Estados Unidos. Depois de tantos filmes bem-sucedidos e da Fox estar totalmente consolidada entre os americanos, é engraçado pensar que tudo que precisaria para se derrubar o ambicioso William Fox seria apenas um pouco de azar. E em 1929, William Fox estava totalmente focado em comprar a MGM e aumentar ainda mais o seu império. Os donos da MGM ainda não estavam totalmente convencidos, e por mais que essa oferta fosse muito tentadora em termos financeiros, eles tinham medo de perder sua autonomia se caíssem nas mãos de William. Havia também um problema regulatório nessa aquisição, que precisaria ser avaliado de perto pelo governo para que não se criasse um outro monopólio da indústria do cinema. William Fox, que já estava acostumado a lidar com políticos e juízes desde a época do Big Tim, subornou um juiz para que ele aprovasse a aquisição da MGM. William fez uma série de manobras financeiras bastante arriscadas para forçar a aquisição da MGM. Ele se alavancou bastante e quando estava prestes a fechar o acordo, os Estados Unidos implodiram com a crise de 29. O preço das ações da Fox tiveram uma queda absurda, e o William teve que recorrer a um grupo de investidores para não perder a própria companhia. O problema é que depois dessa injeção financeira, ele acabou perdendo o controle da empresa, e um ano depois foi chutado para fora da Fox por esses mesmos investidores. As coisas a partir daqui só iriam piorar para William, que teve que declarar falência alguns anos depois. E durante a sua audiência da falência, ele tentou subornar ainda um outro juiz. Só que dessa vez não deu muito certo. William Fox acabou recebendo uma pena de 6 meses de prisão, que cumpriu na prisão federal de Lewisburg, na Pensilvânia. Apesar de ter fundado um dos maiores impérios cinematográficos do mundo, William Fox acabou falecendo em 1952. William infelizmente partiu pobre e amargurado por ter perdido o controle da companhia que ele moldou por mais de 2 décadas. Sob nova direção, a Fox entrou nos anos 30 com grandes problemas internos, grande parte deles causados pelos problemas financeiros que a crise de 29 tinha trazido. Mas além desse problema mais óbvio da falta de dinheiro, outro problema muito maior era a falta de filmes chamativos que trouxessem o público de volta para as salas de cinema. Buscando se reinventar e voltar a competir com os grandes players do mercado como a Warner e a Paramount, a Fox Filmes se fundiu a um pequeno estúdio chamado 20th Century Pictures. Nascia aqui a 20th Century Fox, empresa que juntava a robustez e o tamanho do conglomerado Fox com as ideias inovadoras desse estúdio pequeno da 20th Century. A marca ficaria super famosa, e a sua logo seria uma das mais icônicas da história do cinema. Nas décadas seguintes, o estúdio lançaria diversos filmes que marcariam gerações. Nos anos 40, os 2 filmes que marcaram o retorno triunfante da Fox no topo das bilheterias foram As Vinhas da Ira, filme de 1940, e De Ilusão Também Se Vive, de 1947. Já na década de 50, temos o filme A Malvada, de 1950, e O Manto Sagrado, de 1953. Nos anos 60, temos 2 clássicos da Century Fox, Noviça Rebelde, lançado em 65, e o remake de Cleópatra, lançado 2 anos antes, em 1963. Essa produção foi marcada por inúmeras polêmicas e atrasos que acabaram resultando num filme que foi um fracasso de bilheteria, apesar da enorme quantidade de dinheiro que foi injetada no projeto. Os anos 70 foram marcados pela ascensão de filmes de ficção científica, provavelmente impulsionados pelo Pouso na Lua de 69. O primeiro Star Wars foi lançado nessa época, redefinindo o gênero de fantasia futurista. E em 1979 é lançado Alien, o Oitavo Passageiro, que elevava os filmes de terror cósmico a um outro patamar. O filme é feito totalmente na mão, com um ser assustador, feito totalmente por efeitos práticos a pedido do diretor Ridley Scott, que não confiava inteiramente nos efeitos de computador da época. Nos anos 80, Duro de Matar foi o filme que redefiniu o gênero de brucutus no cinema. O filme é estrelado por Bruce Willis, que fez o papel de John McClane, um policial que tem que combater um grupo de terroristas dentro da empresa que sua esposa trabalha. John McClane apresenta para nós, espectadores, um herói imperfeito, que era muito diferente dos personagens icônicos de Stallone e Schwarzenegger, que geralmente só batiam e apanhavam muito pouco. Em 97, temos o lançamento de um dos filmes mais famosos de todos os tempos, Titanic, que além de catapultar Leonardo DiCaprio ao estrelato, recontou de forma primorosa
a história do naufrágio do Titanic, num filme que misturou efeitos práticos e de computador para criar um realismo muito à frente do seu tempo. E em 99 tivemos o icônico Clube da Luta, adaptação do livro com o mesmo nome, dirigido por David Fincher, que 4 anos antes tinha feito Seven, Os Sete Pecados Capitais, que também foi distribuído pela Fox. Uma coisa que vale destacar é que, além da produção e distribuição de filmes, a Fox também começou a atuar em outras áreas com o passar dos anos. Ela participou da revolução das TVs, lançando o seu próprio canal, e depois disso criou uma divisão de esportes, de notícias, e acabou se tornando uma das gigantes da mídia, junto com empresas como a TNT, Warner e Disney. A Fox teve um importante papel na fase dos heróis no cinema, fazendo vários filmes dos X-Men em uma época que ninguém queria fazer cinema adaptando quadrinhos. Isso porque em 94 ela adquiriu os direitos para produções de filmes não só dos X-Men, mas também do Quarteto Fantástico e do Deadpool, em uma época em que a Marvel Comics teve que vender o direito de vários personagens para poder continuar existindo. Outro sucesso arrebatador da Fox foi a série Os Simpsons, que com certeza vocês já devem ter visto e que durante muitos anos foi um dos carros-chefe da Fox na TV. Ela lançou várias outras séries de sucesso na TV como 24 Horas, Prison Break e House. Em 2017, a Disney anuncia seu interesse em comprar a Fox. Devido a questões regulatórias, ela não poderia comprar toda a companhia, mas sim divisões específicas. Ela acaba focando então em adquirir a divisão de filmes da Fox e parte da divisão dos programas de TV. Em 2019, a aquisição de boa parte da Fox é feita pela Disney, que agora é dona do estúdio 20th Century Fox, que ela renomeia para 20th Century, possuindo agora o direito de uso de todos os personagens que antes estavam com a Fox, como o Wolverine, o Deadpool e o Quarteto Fantástico. Vários dos programas que eram exclusivos da Fox agora também estão disponíveis no Disney Plus. E boa parte da decisão da Disney de fazer essa aquisição foi de justamente aumentar a sua linha de programas e séries na sua plataforma de streaming. A Fox Corporation continua como uma gigante da mídia, ainda possuindo total autonomia na rede Fox News, na Fox Sport e da sua emissora Fox Broadcast, além de controlar grupos de emissoras locais em todos os Estados Unidos. E embora a Fox tenha vendido sua icônica divisão de cinema e não seja mais dona de franquias lendárias como Os Simpsons, ela ainda é uma empresa extremamente rentável, com um foco agora bem grande em notícias e esportes, tendo lucros líquidos bilionários anuais. Hoje, as ações da Fox Corporation são negociadas na Bolsa Americana com o ticker FOX, ou via BDR no Brasil com o ticker FOXC34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueça também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!